Olha, atenção, vamos entrar no caso da Isis Helena. Me dá a imagem dela aqui, por gentileza. Um caso que está repercutindo em todo o país. Aí fica aquela questão, né? A mãe, inicialmente, tinha falado para a polícia que a morte da garota teria sido um acidente. Mas vamos começar desde o início, vai, vamos lá. Primeiro ela procura a polícia dizendo que a garota desapareceu de dentro de casa, que ela havia saído e quando ela retornou, a criança não estava lá. Depois, ela disse que durante a madrugada, por volta de 4 horas da manhã, ela teria dado uma mamadeira para a pequena Isis e que quando ela acordou às 6 da manhã, a menina estava com a boca espumando, supostamente teria tido uma convulsão e teria morrido, teria se asfixiado. Nossa, essa história não vai convencer nunca. Até porque, me dá a imagem do local, por favor, onde a polícia nesse momento busca pelo corpo da Isis Helena. O que acontece? A polícia levou pro Rio do Peixe os cães farejadores. Esses cães, 2 deles são treinados para identificar cheiro de cadáver. O outro animal, ele é treinado para identificar o cheiro de qualquer pessoa que você apresenta um material para ele. Então vamos lá. O cachorro chega aí nessa região, começa a latir incessantemente. Indícios que levam os nossos profissionais do canil a identificar a presença, então, da Isis e da mãe. Quando o delegado questiona a mãe, ela acaba dizendo o seguinte, que já esteve no passado, ela já esteve aí nesse local, ela teria ido aí para passear, para beber com amigos, teria ido ali para usar drogas. Mas aí tem uma outra questão. A polícia então diz para ela que os cães apresentam um comportamento alterado, o que leva a acreditar que a garota também estivesse ali. Nesse momento, a Jennifer acaba por confessar que ela teria deixado o corpo da criança às margens do Rio do Peixe. Vale lembrar que a Jennifer tem 3 filhos. O mais velho, ela perdeu a guarda, está com o ex-namorado. O filho do meio, cujo pai está preso, está lá com a avó, dona Rose. E aí o que acontece? Essa menininha que você está vendo no colo, a Isis Helena, ela tomava remédio controlado. Há informação de que a mãe, já tendo usado droga anteriormente, teria falado que a menina só atrapalhava a vida dela, aquela coisa toda. A polícia manda então o conselho tutelar lá para casa onde ela vivia com a mãe e a netinha e o outro filho, para que a guarda do garoto, do irmão de 3 anos da Isis, seja tirada dessa família. Olha a situação. A polícia ainda não encontrou o corpo, ainda está rolando as buscas ali às margens do Rio do Peixe. Jennifer, que várias vezes falou ao vivo na Record TV, se diz inocente, chorou, demonstrou aí um desequilíbrio emocional quando se falava da criança. Mas cadê a Isis? Ela dizia, não sei, ela sumiu, desapareceu. Várias vezes ela alimentou em toda a sociedade a certeza de que era inocente. E muitas vezes a gente acreditou nessa suposta inocência também, até que ela confessou ter feito isso. A reportagem está pronta e a gente vai assistir agora. Foi neste local que cães farejadores encontraram sinais de Isis e da mãe dela, Jennifer Natália Pedro, de 21 anos. O cheiro das duas foi identificado pelos cães na margem do Rio dos Peixes, em Itapira, na região de Campinas. As buscas devem continuar até que algum vestígio da menina seja encontrado. A pista foi passada por uma testemunha protegida. O nome dela é preservado com tanto cuidado que nem nos documentos do inquérito deve ser citado. Segundo a testemunha, naquela manhã de segunda-feira, 2 de março, ela viu Jennifer no Rio dos Peixes. E Jennifer não estava sozinha, estava de moto e com uma mochila. A mochila foi entregue à polícia e peritos já informaram que ela foi lavada antes de ser levada à delegacia. Foi a testemunha que decidiu procurar a polícia e contar o que viu.
Logo depois disso, Jennifer voltou à delegacia e prestou depoimento pela 4ª vez. Confirmou que foi ao local para usar drogas com amigos. Mas por que ela demorou 47 dias para revelar esse detalhe tão importante? Os policiais já desconfiavam do comportamento de Jennifer. A mulher, de 21 anos, era monitorada, tinha o telefone grampeado desde o dia 12 de março. Logo depois de conversar com o delegado, foi presa de forma temporária por 5 dias. Jennifer já tinha prestado outros 3 depoimentos à polícia. Ela disse que saiu aqui da casa onde morava para ir ao mercado com a mãe e a avó e deixou Isis em casa. O avô de Jennifer, que tem Alzheimer, também teria ficado aqui na casa. Os dois estariam dormindo e foi nessa situação que a criança teria sido raptada. Ela falou sobre isso em uma entrevista. Por volta das 6:50 e voltei por volta... Eu voltei várias vezes, umas 2 vezes lá, só que eu não entrei no quarto. Só que eu não entrei porque estava tudo quieto, entendeu? Tava tudo em silêncio. Aí depois eu saí com a minha avó, aí a hora que ela voltou, a porta estava aberta, a porta da sala estava aberta e o portão não estava mais encostado. Mas você não teria deixado a Isis com seu avô que tem Alzheimer? Ela estava dormindo no meu quarto e ele estava dormindo no quarto dele, entendeu? Essa história já tinha deixado a família do pai da bebê revoltada. Como uma mãe pode deixar uma menina de menos de 2 aninhos praticamente sozinha? O pai de Isis sempre falou que a menina era maltratada pela mãe. Não tem como falar que ela cuidava bem, né? Porque minha filha vivia com um hematoma. Sobre essas marquinhas no corpo da criança, você chegou a suspeitar de maus tratos? Depois do que ela fez, não tem como dizer nada, né? Ela deixou minha filha sozinha. O que será mais que ela é capaz de fazer? Se ela não se importa com o bem-estar da minha filha, o que mais será que ela é capaz? Não tem nem como imaginar, né? A desconfiança era tão grande que as famílias chegaram a brigar. Ela falou, papai, pra mim, eu não posso pegar minha filha, eu não posso ter minha filha, por causa de mãe irresponsável. Eu trabalho, pago pensão certinho. Ô, irresponsável, entendeu? vem logo pra cá. Tá demorando demais. Vem logo, irresponsável. Né? Tá de sacanagem, né? Eu tô de sacanagem, tá chamando minha filha de irresponsável? Então não é. A justiça vai provar tudo. Então não é. A justiça vai provar. Ninguém tá pondo a mão. Esse rapaz, ele tá pondo a mão. Ele tá pondo a mão. Ele tá pondo a mão, hein? Ninguém tá pondo a mão. A mão. Cara, se tivesse deixado, cuidado. É só o pai que tá sofrendo, a mãe não tá. A mãe não tá. No meio das investigações, a polícia e a guarda municipal chegaram a conferir uma denúncia de que o corpo da bebê tinha sido visto. O corpo de bombeiro foi solicitado na data de ontem. Fizeram a busca de mergulho nos lagos que tinha lá na Praça da Árvore para descartar a possibilidade de um suposto, lago da menina, da criança estar lá. Foi descartada essa possibilidade do lago. E essa noite surgiu uma outra informação que a gente vai se reunir, traçar aí a operação para a gente verificar novamente. A esposa do pai foi apontada como suspeita pelo sumiço de Isis. Ela aparece nas imagens de um circuito de monitoramento carregando uma bolsa. Manuela sempre negou qualquer envolvimento no desaparecimento. Eu e a Isis é um amor muito forte, porque ela me vê, ela pula, ela dança, ela me chamou de mãe no domingo, pra você ter ideia, olha pra você ver. Então isso que a turma fala não tem nada a ver, falando que eu xingava, que eu desprezava, não tem nada a ver. O tio de Isis também teve que se explicar na delegacia. Ele mora nos fundos da casa de Jennifer. Eu nunca, jamais ia fazer isso daí, entendeu? Aí eu expliquei da minha versão, eu tô em casa lá esperando a hora que eles chamar de novo, tudo que precisar. E parecer a pessoa que fez isso, né? Porque eu mesmo, todo mundo me conhece ali. Jamais na minha vida eu ia fazer um negócio desse uma criança. Mas depois do depoimento da testemunha e pressionada pela polícia, Jennifer finalmente confessou que ela foi a responsável pela morte da própria filha. Isis tinha microcefalia e tomava remédios controlados. Os pais eram separados
e ela costumava passar os fins de semana com a família do pai. Isis completaria 2 aninhos hoje. Jennifer contou à polícia que Isis estava com uma febre que não diminuía de jeito algum. Então ela deu uma quantidade maior de remédios para a criança e as duas foram dormir. No dia seguinte, Isis estava morta. Portanto, a morte teria sido um acidente. Mas em vez dela procurar a polícia ou pedir socorro, ela contou também que pegou o corpo da filha, colocou dentro de uma mochila, foi até o rio e jogou na água. Em seguida, retornou aqui para casa e foi até o mercado com a avó. E só depois teria ido até a delegacia e inventou que a filha tinha sumido. Estas imagens mostram o momento em que Jennifer deixa o IML logo depois de passar por exames de corpo de delito. Dali, ela seguiu para a carceragem da delegacia de Mogi Guaçu. A Polícia Civil pediu à Justiça a prorrogação do pedido de prisão da mãe por pelo menos mais 5 dias. Ela jamais já ia fazer isso, né? Ela queria muito bem a menina. Nossa, cuidava da menina, que nós deixava as crianças ganhar um brinco. Ela cuidava muito bem da menina. Meu Deus do céu. Dá um negócio na gente. A gente que é pai, a gente sente uma dor. Olha, foi um crime premeditado ou foi um acidente? O que aconteceu? A Priscila Doroche, ela tá lá, tá ao vivo. Lembrando que agora você está vendo a movimentação da polícia. A polícia, nesse momento, está procurando o corpo da menina, que ainda não foi encontrado. E a Priscila Doroche conversa ao vivo com a tia da Isis, né? A Débora, e também com o advogado da família do pai da Isis. Ô Priscila, responde para mim, hein? A polícia ainda acredita nessa possibilidade de acidente ou crime premeditado, hein, Priscila? Oi, Matheus. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. É até difícil da gente dar boa tarde, né, Matheus? Porque é um desfecho que a gente não gostaria de noticiar aqui na tela da Record TV. Nós que estamos acompanhando aí aproximadamente 50 dias o desaparecimento da Isis, uma história que comoveu todos aqui no interior de São Paulo, próximo a Campinas. Ao meu lado está o doutor Roberto Guastelli, advogado da família, e também a tia do Rafael. O Rafael é o pai da Isis. O Rafael está completamente sem condições de falar com a gente. Ele mora nessa casa aqui que está ao nosso lado. Eles receberam essa notícia e ainda é difícil para a família acreditar que isso possa ter acontecido. A gente vem falando desde cedo aqui na programação da Record TV, né, Matheus, que em 3 depoimentos, muitas contradições da mãe da bebê, da Jennifer, até que ela acabou confessando, foi presa e está com a prisão temporária aí e está no presídio já. Dona Débora, como é que vocês receberam essa notícia? Isso não, vocês ainda não acreditam, nem imaginavam que o desfecho seria esse? Nós recebemos a notícia, boa tarde, né, primeiramente, como você disse, nós recebemos a notícia como todo mundo, pela mídia, de uma forma bem... Só que nós não acreditamos no primeiro momento, porque a gente queria primeiro receber do nosso advogado, que acreditaríamos só nele, porque a gente recebeu muitos áudios, muitas coisas que não era verdade. Então isso a gente achou também que seria mentira, até que nós fomos comunicados pelo nosso advogado. Matheus, inclusive, a Jennifer disse nessa confissão, segundo nota, né, a confirmação da Secretaria de Segurança Pública, ela chegou a dar detalhes do que tinha acontecido, como tinha procedido toda essa situação. E a família aqui do Rafael já tinha uma situação em que eles tinham pedido a guarda da Isis, a Isis que vinha todos os finais de semana aqui ficar com a família buscava, devolvia. Como é que chegou essa questão da guarda? O Conselho Tutelar chegou a negar para vocês a guarda da menina? Então, foram várias vezes, foi levado algumas coisas para o Conselho Tutelar, né? E eles não foi dado a devida atenção. Mas, na verdade, isso agora, a gente não vai falar sobre isso agora, nós vamos deixar para o nosso advogado resolver isso daí, tá bom? A dona Débora fala do advogado, é o doutor Guastelli, que está aqui ao meu lado. Muito obrigado pela sua presença no Balanço Geral. Doutor, como é que o senhor entrou nesse caso? O senhor que já vinha acompanhando essa história e esse pedido de prisão temporária, o senhor está pedindo para prorrogar isso? Como é que está essa investigação nesse momento? Boa tarde, Matheus. Boa tarde, ouvinte.
O que acontece? Faz 15 dias que eu entrei nesse caso, tá? A pedido da família do Rafael, porque até então, né, eles não tinham nenhuma resposta da polícia judiciária aqui da comarca, tá? De Itapira nem de Mogi Guaçu. E aí o que acontece? Eu entrei nesse caso há 15 dias, li o inquérito. O que me chamou a atenção nesse caso foi o último depoimento da mãe, da Jennifer, né, mãe da pequena Isis Helena, em que ela afirma que no dia, depois das 7 horas, ela pegou uma mochila, colocou biscoito, currículo e roupas, né? E foi fumar droga, esse horário, na igreja do Virgolino. Tá, aí, diante desse depoimento, eu perguntei para a autoridade policial, tá, se haviam feito buscas lá na região com os cães farejadores, né? Então não foi feito as buscas. Aí eu fiz um requerimento para o delegado, para a delegada de Mogi Guaçu, para a DIG, né? E aí fui atendido. E aí na quinta-feira da semana passada, aqueles cães farejadores que trabalharam no caso da Pequena Vitória em Araçariguama, tá? E no caso em Alumínio, né? Foram chamados para cá. E na região lá do Rio do Peixe, perto das Duas Pontes, tá, os cães farejadores positivaram para o odor da mãe da Isis, né, a Jennifer e a pequena Isis. Tá, e tudo caminhando para a direção do rio. E aí depois utilizou-se também o cão de cadáver. Tá, esse cão de cadáver, o treinador foi com os bombeiros, junto com esse cão, né, e conseguiram localizar 2 pontos, tá, na região do rio. E aí, a partir de então, né, na quinta-feira, o delegado requereu a prisão temporária da Jennifer, diante das contradições dos depoimentos que ela deu para a polícia, e junto com essa prova, né, aí foi decretada a prisão temporária dela, e aí ela está presa, né, e aí no fim de semana, eu fiquei sabendo ontem, que ela acabou confessando, né, esse crime bárbaro que ela fez. Doutor, o senhor advogado experiente, também tem uma questão que na confissão ela disse que a menina teria uma febre muito alta, essa febre não diminuía, ela deu uma dose elevada de medicamentos, a menina passou mal e aí ela teria colocado na mochila. O senhor acredita que isso pode ter sido uma invenção dela? Porque papel de mãe procuraria o socorro ou avisaria a polícia do que teria acontecido. Exatamente, tá? Eu não acredito nessa tese dela, né, de que acordou e a criança estava morta. Qualquer mãe, né, chamaria um resgate, uma polícia, gritaria pelos vizinhos, né? Ela, no meu entendimento, tá? Eu acho que ela premeditou esse crime, tá? Ela deu uma dose excessiva de remédio, ela assumiu o risco de dar isso daí, seria um dolo eventual, e acabou a criança falecendo, né? Porque como que ela sai 6h30, 6:45 para levar o outro filho para a creche e deixa essa criança morta lá, volta com a bicicleta, vai até a casa da mãe dela, a dona Rosilene, pega a motocicleta, aí pega as coisas, põe a pequena Isis nessa mochila, né? E dá sumiço nesse corpo. Desculpa, isso daí não dá para acreditar, né, de que ela, vamos dizer, tenha perdido a cabeça. Não, se fosse uma mãe consciente, zelosa, cuidadosa, né, ela teria chamado a polícia, bombeiro, quem quer que seja, né, gritado por socorro na rua. Doutor, o senhor está acompanhando a família, o Rafael bem de perto. O Rafael, inclusive, Matheus, a gente tem uma imagem aí muito triste. O Rafael está lá dentro, ele não tem condições de falar com a gente, ele não está falando com ninguém. Mas ele veio aqui receber o carinho de uma amiga. Só que a gente acabou descobrindo, né, dona Débora, que na verdade é uma amiga que ele conheceu agora, pelo carinho, todo o Brasil envolvido nessa história. É como todo o Brasil, toda a cidade de Itapira. Todo o Brasil, na verdade, ele abrangiu assim o mundo, a história da Lê. Ela veio aqui, né, tadinha, veio dar os sentimentos ao Rafa, não conhecemos ela, ela veio com todo o carinho, todo o amor dela. O Rafael foi a primeira pessoa que, na verdade, ele conseguiu atender hoje, né? E aproveitando que você tocou nesse assunto, a gente quer agradecer a todas as autoridades, a todo o Brasil, a cada um que mandou uma mensagem carinhosa, que sempre esteve com a gente em oração, da forma que cada um ora, reza, com a fé de cada um, né? Aqui a cidade de Itapira, o povo assim muito amoroso, os voluntários, que foi assim maravilhosos mesmo, todos se empenharam o máximo que eles puderam, todo mundo. Agora, por último, eu já falei e vou retornar, que o Senhor ele mandou para a gente do céu um anjo em forma de Dr. Guastelli para a gente, que onde entrou e na verdade ele nos trouxe aquilo que a gente estava buscando e não tínhamos uma resposta, né? Ele chegou e entrou no nosso caso com todo carinho, com todo amor e respeito a gente, e eu quero agradecer a nossa gratidão eterna ao Senhor, viu?
Eu falo e eu chego até mesmo a emocionar, porque hoje seria o aniversário da Lê, de 2 anos, a gente planejou uma festa, o pessoal com tanto amor que tem nela, com tanto carinho, ela ganhou a festa toda. E a gente tinha planejado, vamos fechar a rua, porque um salão não vai ser suficiente, dependente do tamanho que fosse. E a gente queria, nós falamos que até nós íamos andar com ela no caminhão de bombeiro, mas infelizmente isso não ocorreu. Como o Bate mesmo colocou ontem à noite, também quero agradecer muito a dedicação dele e a atenção. Muito obrigada, Bate. Eu quero de coração agradecer você também. Que Deus abençoe você poderosamente pela sua atenção e o desempenho de tudo isso. E ele falou ontem que, felizmente, a história chegou ao fim e, infelizmente, de uma forma que não é o que a gente esperava, né? De uma forma trágica. Mas temos o fim, nós temos uma resposta. É isso que a gente estava buscando, independente. Quando o doutor chegou, nós conversamos e falamos, doutor, nós queremos uma resposta, seja ela viva ou seja ela morta, pra gente, porque a gente está vivendo um filme, nós vivemos um filme de terrorismo, um filme de terror na nossa família. Então, assim, nós perdemos o direito de ter ela conosco, inclusive o direito de poder fazer um enterro também, né? Então, não tem palavras. A Ju está totalmente debilitada, a judiação, o Rafa também, está todo mundo em choque, né? Então, ó, gente, eu aqui para fechar, eu quero agradecer vocês, a cada um que se dispôs em entrar também na nossa história. Eu falo que a Lê, ela nos deu uma grande família. A Lê, ela trouxe para nós assim, o carinho das pessoas que não é para qualquer um de verdade. Então, vocês sintam acarinhados por nós, agradecidos, que Deus abençoe cada um de vocês. Nós temos uma imensa, imensa gratidão a cada um pela mensagem. Pode continuar mandando mensagem, a Ju, né, para a gente. Isso é importante, isso foi muito importante para nós, sentir esse carinho de todo mundo, tá? Então, eu quero deixar aqui os nossos agradecimentos e a nossa eterna gratidão também. Principalmente ao Dr. Guastelli, que eu falo que é nosso anjo, né? Ele e sua esposa, não podemos deixar também, porque a Bíblia fala que a mulher sábia edifica seu lar, e atrás de um grande homem existe uma mulher maior ainda. E ele tem essa companheira, e não podemos deixar de falar nela também, né? Então eu agradeço vocês mesmo de coração, doutor. Porque, assim, muito obrigado, dona Débora. Mateus, isso que a dona Débora fala, que hoje, no dia 21, a pequena Isis completaria 2 anos. Os moradores aqui de Itapira, onde nós estamos, no interior de São Paulo, eles já tinham, como ela mesma falou, organizado, né, uma ideia de organizar uma festa, e vai ter uma homenagem daqui a pouco aqui na rua onde o Rafael mora. E agora, só para a gente finalizar, eu vou perguntar para o doutor Guastelli quais são os próximos passos da defesa. Doutor, o senhor vai pedir prorrogação dessa prisão, transformar de temporária. Quais são os próximos passos, por gentileza? Então, deixa eu explicar. O meu papel agora vai ser como assistente de acusação, tá? Para proteger e levar o nome da Isis Helena, né, com a justiça, tá? Que a justiça seja feita nesse caso. A partir de amanhã eu vou entrar em contato com o delegado, Dr. João Antônio, da seccional de Mogi Guaçu, né, para ver quais são os próximos procedimentos dele, se ele já vai relatar esse inquérito e encaminhar para a justiça, para o Ministério Público oferecer a denúncia, tá? Então, nesse caminho, né, ele pediu hoje a prorrogação da prisão temporária por mais 5 dias, e amanhã, em conversa com ele, eu vou verificar se realmente não cabe a prisão preventiva dela, tá? O pedido de prisão preventiva, e aí eu vou falar também com o Ministério Público, tá? Porque esse caso, eu entendo, tá, que não é um caso de homicídio culposo, como eu disse aqui anteriormente. Eu entendo que é um homicídio doloso com dolo eventual. Obrigada, doutor, dona Débora, muito obrigado. Mateus, como eu falei agora há pouco, vai ter uma homenagem, então, para a pequena Isis em instantes aqui. A gente vai seguir acompanhando essa história e é muito triste a gente ter que dar esse tipo de desfecho aqui no Balanço Geral, né, Mateus? Sem dúvida, a notícia que a gente não queria nunca. Priscila, obrigado pela informação, tá? Virou estrelinha, tá no céu. A polícia segue, então, lá na região, às margens do Rio do Peixe, para tentar encontrar o corpo da menina. Aí você está vendo o trabalho da guarda, a equipe do Canil, ó, oferecendo para o animal tudo que ele precisa de apoio, de carinho, pelo trabalho incessante que esse animal fez. Aí você está vendo ele recebendo cuidado, ó. Aí o que acontece? O animal, ele cheira o objeto da Isis e vai procurar. Tá vendo, ó? São 2 animais
que o canil usou aí. Um que é a especialidade desse animal identificar cadáver e o outro que faz a busca por qualquer tipo de cheiro que ele venha a reconhecer. Os dois latiram muito e apontaram aí a região. Então falta encontrar o corpo da Isis, uma menina que tem um sorriso maravilhoso. Ela tinha microcefalia, tomava remédios controlados. De um lado, o pai, que fica nessa angústia, né? Aliás, acompanhou mais de 50 dias a busca por essa criança. O pai já havia pedido a guarda da Isis. Vou contar uma coisa para você, de verdade, do fundo do meu coração. Eu não tenho saúde emocional para isso, de verdade. Estou abrindo meu coração, estou desabafando com vocês aqui. Não tenho saúde emocional para esse tipo de situação. Sabe, é muito difícil saber que a pessoa tem coragem, sabe, de se envolver na morte da própria filha. Não dá para acreditar.